Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, o versículo 39 diz assim: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e encontrou-os dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com nossas espadas? Um deles feriu com espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Amém? Irmãos, na última ceia que Jesus faz com os discípulos, antes de começar a ceia, Jesus ele pega ali uma botija de água e com uma toalha nos ombros, ele diz: é necessário que eu lave os pés de cada um de vós. Aquele espanto, né? Não, Jesus, tu és o mestre, tu és o Senhor. Pedro disse: não, eu que tenho que lavar os teus pés. Pedrão era o fera, né, cara? Né? O cara sempre que queria mostrar serviço, né? Porque quem gente muito quer aparecer na hora H nega, né? O amado. Quem muito quer a plataforma na hora H, o nega. Então Pedro: não, sou eu que tenho que te lavar, sou eu que tenho que lavar os teus pés. Aí Jesus disse: não, filho, para que vós tenham acesso ao Pai, é necessário que eu lave os pés de vocês. É algo assim que muitas vezes, irmãos, eu ficava pensando: por que Jesus teve que lavar os pés dos discípulos? Para que eles pudessem ter livre acesso ao Pai, para que eles pudessem ir até o Pai, né? Essa necessidade, será que é um exemplo de humildade, né? O que Jesus está querendo passar para nós, ou mostrar para os discípulos? Porque é isso que a Bíblia diz, só isso. E Jesus vai e lava os pés de cada um deles. Só que olha lá no início, quando Deus aparece pela primeira vez para Moisés, o que Deus diz para ele? Tira as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Os pés simbolizam a santidade, amém? Então o que Jesus estava fazendo, irmãos? Preste bem atenção para que vocês possam entender. Ei, o santo aqui sou eu. O Pai é santo. Então eu sou a porta de ligação entre você, pecador, até o Pai, porque Ele é santo. Então não tem como mais vocês tirarem as sandálias do pecado. Agora vocês estão tão imergidos, tão batizados pelo pecado,
que tirar só a sandália não serve. Por isso que Ele me enviou, para santificá-los. Então, irmãos, a primeira coisa que eu entendo é que não há santidade sem Jesus. Não existe igreja santa sem Jesus, não existe pastor santo sem Jesus, não existe mulher santa sem Jesus, não existe homem santo sem Jesus. Só há santidade por causa dele. Estão entendendo? Só te faz santo, irmãos, Ele, porque Ele é a santidade. Então o que Ele está fazendo? Ele está purificando os pés, Ele está limpando, Ele está absorvendo o pecado e dizendo: agora vocês têm parte com o Pai, porque eu que sou a porta, estou ligando vocês diretamente ao Pai. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com isso é que sem Jesus não tem reino, sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem céu, sem Jesus nós não somos nada. Está entendendo? De quem você precisa essa noite aqui? É da igreja, do pastor ou de Jesus? É Jesus, irmãos. E o mais lindo em tudo isso, que ainda eles não tinham ceiado. Olha só que tremendo isso. Eles não tinham ceiado, e Judas ainda não tinha saído da sala da ceia para ir traí-lo. E a Bíblia diz que ele também lava os pés de Judas. Olha a grandeza do amado, irmãos. Olha, Ele é o nosso exemplo. Ele é Cristo em nossas vidas. Você sabe o que Ele estava fazendo? Ele estava fazendo assim, ó: Judas, eu sei que você vai sair daqui a alguns minutos, vai me trair, mas mesmo assim, filho, eu tenho parte contigo, viu? Mesmo assim eu estou lavando teus pés, mesmo assim você tem uma chance ainda. Olha o amado, tremendo ou não? Olha o que o Jesus faz, mesmo sabendo que o traidor estava ali, ele estava dizendo: ei, eu ainda estou te santificando, eu estou dizendo que ainda eu sou tua porta, eu sou a porta de entrada para você no reino. Jesus, Ele me ensina a não desistir de ninguém, porque Ele nunca desistiu, Ele nunca negou ninguém. Foram as pessoas que o negaram, foram as pessoas que o traíram, foram as pessoas que desistiram dele. Jesus é isso, irmãos. Eu vim falar de Jesus para você essa noite. É de Jesus que você precisa. Então Jesus, ele faz a ceia, termina a ceia, Judas vai embora para traí-lo, e a Bíblia diz que ele sobe ao Monte das Oliveiras. Irmãos, e quando chega uma certa distância, sobem com eles Tiago, Pedro e João, só 3 discípulos. E chega um certo ponto, ele diz: fica aí, para os 3 discípulos, fica aí que eu vou para uma distância mais além, num secreto. Porque eu começo a aprender também, irmãos, que por mais importante que a gente esteja em comunidade adorando o Senhor, você precisa ter o seu secreto com Deus. Porque Jesus nos ensina assim. Você ceia em comunidade, você faz culto em comunidade, você ora em comunidade, mas você precisa ter o seu secreto com o Pai. Você precisa ter sua sala do choro, a sua conversa verdadeira com o amado. Você precisa ter seu momento de intimidade com Ele. E a Bíblia diz que Ele deixa os discípulos ali e vai para um lugar mais além, mas Ele deixa uma ordem para os discípulos: ei, orem para que vocês não sejam tentados. E vai. E a Bíblia diz que Ele começa a orar, e Ele faz uma oração, irmãos, que essa oração não foi só Jesus que fez, alguns homens de excelência, de grandes resultados na Bíblia também fizeram. Ele faz uma oração assim: Pai, se queres, se for tua vontade, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que o Senhor quer. Porque, irmãos, olha só, muitos casamentos acabaram por causa da vontade própria de uma mulher ou da vontade própria de um homem. Muitos filhos foram deixados no meio do caminho porque pessoas realizaram a sua própria vontade. Muitas coisas deram errado em igrejas, em ministérios, porque pessoas fizeram o que estava dentro da sua vontade. É a minha vontade, é o meu desejo, é o que eu quero. E muitas vezes o que a gente quer não é o que Deus quer. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes o desejo do meu coração, a minha vontade não é a vontade do reino,
Então Jesus ele faz uma oração assim maravilhosa, dizendo: Senhor, realmente está pesado para mim, realmente está difícil para mim, porque o momento da morte de Jesus é o momento da imersão do pecado da humanidade, e o pecado era a única coisa que cortava a aliança dele com o Pai. Então você vai ver na Bíblia toda ele clamando essa oração, ele está chamando Deus de Pai. E você vai ver na cruz ele chamando Deus de Deus. É o único momento na cruz que Deus deixa de ser pai e realmente é juiz até do próprio filho, porque ele estava assumindo a culpa da humanidade. Você sabe o que Jesus realmente vai fazer, irmão? Você vai entender a missão dele. Deus cria o homem. Qual foi o primeiro homem que Deus criou? O que Adão faz, irmãos? Toca naquilo que não podia tocar, dá ouvido para quem não podia ouvir. A Bíblia diz que Deus, ele descia todos os dias no jardim para falar com Adão, cara. Meu, imagina você ter a voz de Deus, a voz que nunca errou, cara. A voz que tem a revelação do futuro, que sabe tudo. Aí você deixa de ouvir a Deus para ouvir alguém que é igual a você, falho, para ouvir um amigo, um colega. Ele foi ouvir Eva. Ele deixou de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, para receber uma orientação de Eva e fazer o que Eva estava pedindo para ele fazer. Olha a balança do homem, deixar de ouvir Deus, das instruções de Deus, para ouvir uma mulher. Não que a mulher é desprezível, irmãos, não é isso não, pelo amor de Deus, mas eu quero que você entenda, em primeiro lugar é Deus. Por isso que Jesus ele veio reparar os erros do homem, por isso que ele disse: se você amar a tua mulher mais do que Deus, se você amar o teu filho mais do que Deus, do que a mim, você não é digno de mim. Porque o homem inverteu os valores já no princípio, de cara, deixou de ouvir o amado para ouvir alguém da terra, carnal. E quantas vezes, irmãos, nós somos influenciados assim? A gente deixa de ouvir a Deus, ouvir a voz, ler a palavra, sabe para quê? Para ouvir o amigo que disse um negócio para você: olha lá, aconteceu isso. Para ouvir um Zezinho da esquina, ouvir uma conversinha de boteco, ouvir uma conversinha de churrasquinho de domingo. Você deixa de dar ouvido para a palavra, para o amado, para o Todo-Poderoso, que está descendo todo dia em você, em intimidade, em espírito, para dizer: ei filho, o caminho é esse. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele intercede em nós, irmãos. Entenda algo, o Espírito Santo não é como a igreja católica diz: olha, o Santo Benedito vai interceder para você diante de Deus. Não, irmãos, não funciona assim, isso é mentira. Funciona assim, que o Espírito Santo de Deus intercede em você com gemidos inexprimíveis. Você tem livre acesso. Você sabe que o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito do amado está dentro de você, gritando para que você faça o que é certo. Entendeu? Você não precisa de intercessor, irmão. Você tem o Espírito de Deus, Ele deixou o Espírito para você. E muitas das vezes a gente anula, a gente bloqueia o Espírito Santo de Deus para dar ouvido para conversa fiada, cara, para dar ouvido para conversa paralela. E pesa muito mais na balança a conversa de alguém do que o Espírito Santo de Deus gritando aqui, cara. Vamos crescer como igreja. O homem começou assim, deixou de ouvir Deus e para ouvir alguém da terra. E aí quando ele toca naquilo que não podia tocar, faz aquilo que não podia fazer, porque assim, as pessoas fazem as coisas porque são influenciadas por outras. É ou não é? Quando você fumou o primeiro baseado, você foi lá e pegou o baseado, foi um amigo que te deu? Foi a Eva, aquela desgraça. Aquele gole que você tomou primeiro, você foi lá e tomou, foi um amigo que te deu? Foi a Eva, aquela vagabunda. Está entendendo? É assim que funciona, meu. Sempre tem alguém querendo te influenciar a não ouvir a Deus. Sempre o inimigo está levantando um instrumento para você, para bloquear aquilo que Deus deixou como herança para você, que é o Espírito de Deus. E aí Adão começou já errando, dando ouvido para a carne, tocando onde não podia tocar, na mulher que, como muita gente faz, toca na mulher que não é sua, toca no dinheiro que não é seu, faz aquilo que não é correto. E aí o que acontece? Perdeu a presença do amado, perdeu o relacionamento com o amado, perdeu a essência do amado estar nele. Aí quando acontece isso,
A última visita de Deus para Adão, Deus chega para Adão e diz assim: Adão, o que você fez, cara? Ele disse assim: ei, foi a mulher. Foi ou não foi? Foi a noiva que me traiu, a noiva que me influenciou, a noiva que me deu. Esse foi o homem que Deus criou no início. Aí passa um tanto tempo, Jesus envia teu filho. Aí Jesus está no jardim também. A mesma Eva que o beijava e deu aquilo que ele não podia tocar para ele tocar e pegar e comer, foi a mesma Eva que o traiu com um beijo no Monte das Oliveiras. Só mudou a imagem, irmãos, mas o homem é o mesmo. Quando Deus diz homem na Bíblia, Ele não diferencia mulher e homem, é o homem. A mesma espécie que influenciou Adão no início, foi o homem que traiu Jesus. A mesma mulher que dormia e acordava com Adão no jardim, era o mesmo Judas que dormia e acordava com Jesus todos os dias. Vocês estão entendendo, irmãos? A mulher fez ele tocar naquilo que ele não podia tocar, o beijando. Por isso que a Bíblia diz que Judas o traiu com um beijo, num relacionamento de intimidade. Não era qualquer um, era um amigo. A Bíblia diz que Judas cuidava das finanças dele, cuidava da contabilidade do ministério de Jesus. Quem é a única pessoa que tem acesso à minha conta, ao meu dinheiro, ao meu cartão? É a Dani. Só os íntimos têm acesso a isso. Judas tinha acesso a isso de Jesus. Vocês estão entendendo? E quem toca? Quem o traiu? Foi a mesma Eva do início. E quando chegaram aqueles homens para prender Jesus, olha só, irmãos, Adão diz assim: a culpa é da noiva. O primeiro Adão, o primeiro homem, a primeira criação de Deus. A culpa é da noiva. Quando chegaram para prender Jesus, você sabe o que Adão fez? Se fosse mostrar um desenho para os seus irmãos, a culpa é dele, a culpa é da igreja, a culpa é da noiva, a culpa é dele. Foi o primeiro Adão que fez isso. Agora, quando chegaram para prender Jesus, ele disse assim: não, mesmo ele não sendo culpado de nada, sendo inocente, ele disse assim: a culpa é minha. O primeiro Adão expõe a igreja, o filho, não, o filho esconde a igreja. O primeiro Adão joga a culpa toda para a igreja, o segundo assume a culpa da igreja, mesmo não sendo culpado. Sabe quem é esse, irmãos? É Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. É Jesus, não existe outro maravilhoso, bendito, amado. Irmãos, eu quero revelar algo pessoal para vocês. Cada vez que Deus foi me dando esse nível de revelação, sabe, eu estava vindo para cá, minha filha assim, meu filho disse assim: pai, em 2090, como é que vai ser? Eu falei: ah, filho, talvez você possa estar vivo, mas o papai não vai estar mais. Eu disse assim para ele: eu vou estar lá do amigo. E na hora que eu disse isso, irmão, eu senti uma paz no meu coração, sabe, porque eu amo Ele. Amar Jesus, irmãos, ter relacionamento com Ele é a coisa mais... Olha, irmão, se eu pudesse mostrar para vocês o que eu sinto, que eu tenho vivido com Ele, pudesse pôr no telão e mostrar para vocês, que é algo extraordinário. Por isso que eu falo tanto dEle para vocês. Por isso que eu gosto de falar dEle para vocês. Talvez você pergunte: o pastor não prega sobre o Apocalipse. Irmãos, deixa o Apocalipse chegar, eu quero Jesus, cara. Está entendendo? Vou estar preocupado com o Apocalipse, eu quero Jesus, irmão. Porque quando o Apocalipse chegar, eu quero subir para a glória com Ele, aleluia. Eu sei com quem eu estou, irmãos. Eu quero pregar com quem eu vivo. Então Jesus, Ele assume a culpa da igreja. O primeiro Adão expõe a igreja, joga a responsabilidade na culpa da igreja. E mesmo assim,
ele sendo culpado. Agora Jesus não tinha culpa, Jesus não era culpado, mas ele assume a culpa da igreja. E a igreja, um porém, a igreja desse tempo, do tempo de Jesus, uma prostituta, só preocupada com valores, só preocupada com os benefícios, só preocupada com as portas que vão abrir. Mesmo assim, a igreja sendo uma prostituta, ele esconde a igreja e assume a culpa dela. Ele não expõe a igreja. Irmãos, Jesus, voltando para a oração de Jesus, ele faz uma oração para o Pai dizendo assim: Senhor, é pesado para mim o meu romper contigo, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era salvar a humanidade, por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Eu peguei alguns exemplos, eu estava olhando alguns exemplos de homens que também fizeram algumas orações em momentos de caos, porque Jesus ele estava no momento de caos. Esse texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que um anjo do céu apareceu e o animava, porque ele estava desanimado, ele estava entristecido, ele estava angustiado. Então, irmão, quando alguém dizer para você assim: crente não pode estar desanimado, crente não pode estar triste, crente não pode chorar, crente não pode estar aborrecido. Não, irmão, você é ser humano. Se Jesus, você quer Jesus, desanimou, entristeceu, se aborreceu. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos. Ele disse: eu vou para com o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Você pode passar os piores momentos da tua vida, os momentos mais escuros da tua vida, Ele sempre vai ter uma palavra de vida para você. Sempre Ele vai estar aqui para te animar, para dar um gás, uma injeção de ânimo em você. Porque Ele não disse que Ele está te livrando de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a aflição. Não, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu já venci para você. Então, irmãos, vai fazer parte da nossa vida a gente passar por momentos difíceis. E quando chegar esses momentos difíceis, a gente tem que estar bem maduro e consciente da posição que a gente ocupa como homem e mulher de Deus, para que a gente possa vir fazer essa mesma oração, essa oração que Jesus fez, a mesma oração que Sansão fez. Olha a oração de Sansão. Sansão tinha armado toda aquela presepada, estava cego, preso dos filisteus, mas ele faz uma oração extraordinária. O propósito da vida de Sansão era o quê? Matar os filisteus. E ele fez tudo errado, mas ele cumpriu com o propósito dos céus. Nas últimas horas de vida dele, ele faz uma oração perfeita. Ele põe as mãos nos pilares do templo dos filisteus, e ele diz assim: morra eu, para que o seu propósito seja cumprido. Ele faz a mesma oração de Jesus: seja feito a tua vontade. Pessoas, irmãos, que no meio de caos cumpriram o propósito. Você sabe que muitas vezes, você sabe por que o inimigo muitas vezes ele quer nos cercar com os caos, com os problemas, com as lutas e com as adversidades? Para que no meio do caos e do problema você deixe de cumprir os propósitos dos céus. Mas homens de Deus que a Bíblia conta, que são contados nesse livro aqui, no meio de um caos, cumpriram o propósito. E o que a igreja precisa aprender nesse tempo é cumprir propósito no meio de um caos. Não é porque as coisas não estão dando certo como você queria que estivesse, você vai deixar de cumprir o propósito de homem de Deus nessa terra. No meio de um caos você cumpre os propósitos dos céus. No meio de um caos Jesus disse: seja feita a tua vontade. No meio de um caos Sansão disse: ei, morra eu, para que o seu propósito se cumpra. Olha Jó estava doente, leproso, dentro de um buraco, se coçando com telhas, à beira da morte, sendo acusado pelos amigos, sendo condenado pelos amigos. O que Jó faz? Ele faz uma oração, ele ora, ele intercede pela vida dos amigos. No meio de um caos, ele tira os olhos da necessidade própria dele, humana dele,
Ele diz: Senhor, isso aqui é sua vontade, mas eu peço para o Senhor abençoar os meus amigos. Vocês estão entendendo? No meio de um caos, orações importantes mudaram a trajetória de humanidade, de vida, de pessoas, de homens e de mulheres, e da própria pessoa. Foi ali que Deus reverteu o cativeiro dele. No meio de um caos difícil, Davi faz uma oração perfeita. Davi tinha amarrado também toda uma presepada, perdeu filhos, perdeu o reinado, estava distante do palácio, sendo caçado por um filho para ser morto. Mas ele faz uma oração no Salmo 51, dizendo: Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo. Não tem problema, eu perdi tudo, mas eu só não abro mão do teu Espírito. No momento de caos gigante, homens cumprindo propósitos terrenos, ele era adorador, ele era cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Olha Ana, 20 anos sem gerar nada, estéril, sendo atacada pela mulher, por Penina, pela outra mulher do marido dela, sabe, carregando o peso de nunca ter dado nada, de nunca ter gerado um filho, carregado o peso de uma mulher, de um insucesso gigante. No meio de um caos, ela vai para um culto, ela diz: Senhor, se o Senhor me der, da mesma forma que o Senhor me der, eu te dou de volta. Homens que no meio do caos abriram mãos dos seus próprios desejos, para que o reino pudesse ser estabelecido realmente, para que o propósito do céu seja cumprido, como Jesus abriu: seja feito a tua vontade. Você sabe o que Jesus está dizendo para nós essa noite? Diga para a minha igreja, filho, que eu preciso de homens e mulheres nessa terra, prontas para cumprir propósito dos céus. E diz para eles: se eles fizerem isso, eles vão ser um marco na história do cristianismo. O Senhor quer essa igreja, irmãos. Não quer uma igreja que pede esmola, pedinte. Ele quer uma igreja que cumpre propósitos do reino na terra. Então Jesus, ele faz essa oração. Judas chega, o trai com um beijo. A Bíblia diz que um homem chamado Malco, servo, funcionário do sumo sacerdote, olha só, irmãos, no meio de um ambiente de caos, antes de falar de Malco, eu quero dar mais um detalhe para os irmãos. Jesus, ele vai por 2 vezes orar e volta, para você sentir a pressão do ambiente. Jesus, ele ressuscita morto, amém? Jesus, ele cura leproso, faz coxo andar, mas ele pede para aqueles homens orarem, e aqueles homens não conseguem orar, os discípulos. O ambiente está num caos tão grande, um peso tão forte, que aqueles homens não conseguem ficar de pé. Você sentiu o peso do negócio, com tudo que Jesus fez, e Jesus pedia para aqueles homens intercederem em oração, você sentir como é que estava aquele ambiente, qual era o nível daquele. Não sei se você já passou, eu já passei, irmãos, por alguns pesos espirituais muito fortes, de realmente às vezes, sabe assim, de sentir, você está tão baqueado, o que você quer é só deitar. Alguém já passou por isso aí, não? Eu já passei por isso, irmãos. E nesse momento é a melhor hora que a gente tem que buscar o Senhor, porque é nesse momento que a gente tem que levar os nossos olhos para o alto, para o monte, de onde virá o nosso socorro, porque é nisso que Jesus pede, no momento de dor, de aflição, de luta, de caos. Ore ao Senhor, clame a mim, respondei-te-ei coisas grandes e firmes. Pede e receberás, bate e abrirá. Jesus está te dizendo, é no momento de dor que você precisa que uma porta se abre. Então é no momento de um caos que você precisa orar. E Jesus estava dizendo para os discípulos: ore, ore, ore. Mas o caos era tão grande, era tão intenso o peso daquele ambiente, que aqueles homens não conseguiam ficar em pé. E quando Jesus volta para falar com eles mais uma vez, os soldados chegam, e ali está um homem chamado Malco, servo do sumo sacerdote. Quando a Bíblia diz que ele é servo do sumo sacerdote, ele já estava se preparando para se tornar um sacerdote.
certo? Ele não era apenas um soldado, ele ia ocupar o lugar de um sacerdote, ele estava pronto para isso, já na agulha para isso. Só que ninguém com deficiência física ocupa sacerdócio naquele tempo. Não poderia, não podia. Então, quando aquele homem chega no momento de caos, preste bem atenção. Pedro é a igreja, amém? Sobre tu, Pedro, edificarei a minha igreja, amém? Quando Jesus pergunta para ele assim: e eu, o que vocês falam que eu sou? Pedro disse: tu és Messias, tu és o Filho de Deus, enviado de Deus. Tu és Pedro, e sobre tu eu edificarei a minha igreja. Há uma troca de identidade, ele reconhece a identidade de Cristo, e Cristo divulga a identidade dele. Sobre ti edificarei a minha igreja, amém? Então Pedro é a igreja, diz comigo, Pedro é a igreja. Passado-se algum tempo, Pedro já sendo consagrado, edificado por Deus, declarado como igreja, Jesus começa a mencionar para Pedro e para os discípulos o que estava acontecendo, o que iria acontecer, estava revelando para eles o que Pedro estava vivendo naquele momento. Antes, lá em Cesareia, Jesus está dizendo: Pedro, discípulos, vai chegar um momento em que eu vou ser preso, vou ser condenado e vou ser morto. Jesus está revelando a ele. Naquele momento, Pedro diz: não, eu não vou deixar, eu vou matar, eu vou morrer, eu não vou deixar. O que Jesus faz? Afasta de mim. Pedro, ele, mesmo sendo a igreja, preste bem atenção que isso é pesado, mesmo sendo consagrado como igreja, ele foi instrumento do diabo. Então tem muita igreja sem visão e sem revelação que se torna a boca do diabo na terra. Está entendendo? Entendeu ou não? Da mesma forma que ele foi boca de Deus, dizendo, gerando uma identidade, falando assim, tu és, teve a revelação dizendo, tu és o Filho de Deus, o enviado. A mesma boca que pregou Jesus, reconheceu Jesus, foi a mesma boca usada pelo diabo. Está entendendo, irmãos? Então, igreja que se perde o tempo inteiro, se torna instrumento do inimigo. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Na hora Jesus disse, afasta de mim, porque eu vou cumprir o propósito do meu Pai. Porque o que o inimigo quer, irmãos, é que você não cumpra o propósito nessa terra, como igreja. O que o inimigo quer é que você não cumpra o propósito que Deus te chamou nessa terra, para você fazer. Então ele vai criar circunstâncias gigantes, para que os propósitos sejam barrados na tua vida. Ele vai criar coisas extraordinárias, para que você não cumpra os propósitos de Deus nessa terra. Eu disse hoje lá no batismo, quando Deus levantou o libertador do Egito, o libertador de Israel, que ia libertar o povo de Israel do Egito, o que o rei do Egito fez? Quando nasceu Moisés, o inimigo entendeu, nasceu a criança, o que o rei do Egito fez? Mandou matar todas as crianças. Quando ficaram sabendo que o Salvador do mundo ia nascer, Jesus, o que Herodes fez? Mandou matar também as crianças. Por que disso, irmãos? Porque o diabo não quer que os propósitos de Deus sejam realizados na tua vida, nem na minha. Então ele vai criar coisas, circunstâncias, para que as coisas venham nos roubar, nos matar e nos destruir, para que ele venha abolir o propósito dos céus em mim e em você. Então por isso, que o Senhor nos exorta, conhecerás a verdade vos libertará de toda arma que o inimigo criar contra a tua vida, para te roubar do propósito. Por isso que eu vou lhe dizer, quanto mais atenção e entrega, e quanto mais profundo você for, mais Deus vai colocar peixe no teu barco, mais Deus vai te dar, sabe por quê? Porque você tem conhecimento para receber, e sabedoria para administrar. Porque o azeite só para de ser derramado, irmão, quando a vasilha acaba. Enquanto tiver vasilha, Deus vai continuar derramando azeite em você. Então não é o quanto eu quero, é o quanto eu estou pronto para receber de Deus. Vocês estão me entendendo? Então Pedro lá, ele já foi um instrumento do diabo, não foi? Lá em Cesareia, Deus estava revelando o que ia acontecer no monte, Jesus estava revelando para os discípulos e para Pedro, o que ia acontecer no Monte das Oliveiras. E quando chega esse dia, Pedro foi repreendido, foi boca do diabo, já tinha que servir como uma lição para ele.
Mas quando chega o exército para cumprir aquilo que era propósito, Jesus tinha que ser preso e morto. Se próprio Jesus, olha só, irmãos, pediu para Deus afastar dele aquele cálice, e ele aceitou a vontade dos céus, o propósito dos céus, e se entregou, porque, irmão, sabe o que acontece muitas vezes com a igreja? Muitas vezes a igreja fica relutando em oração, uma igreja sem visão, ela luta em oração contra Deus, e ela mesma inibe os propósitos do reino acontecer, ela mesma começa a ser instrumento do diabo na terra, para que os propósitos do reino não aconteçam na terra, trabalhando, em vez de ela trabalhar em prol do reino, ela começa a trabalhar contra o reino. Vocês estão me entendendo? Ela começa a ser instrumento, uma igreja sem visão e sem revelação, ela começa a trabalhar contra o reino de Deus, sendo instrumento do diabo, para que os propósitos dos céus não se cumpram na terra. Foi Pedro, foi essa igreja, lá em Cesareia ele foi esse instrumento, não vou deixar, faça de mim Satanás. Aí quando chegaram para prender Jesus, Jesus já estava pronto ali, pronto em espírito. O que Pedro faz? O que a igreja faz? Uma igreja sem visão, uma igreja sem revelação, uma igreja sem palavra, uma igreja que ouviu, a palavra passou, mas não entrou. Era a igreja Pedro. O que a igreja fez? Uma igreja vingativa, tirou a espada e atacou. Uma igreja vingativa, uma igreja que trabalha sem visão e sem revelação, ela vai romper sonhos dos outros. Uma igreja sem visão e sem revelação, ela vai cortar e vai abolir sonhos de homens e mulheres na terra. Ela vai romper propósitos de homens e mulheres na terra. Uma igreja sem revelação e sem visão, uma igreja que está com a espada na mão. A igreja Pedro. Será que tem igreja assim nessa terra, nesse tempo, nessa geração, irmãos? Será que tem igreja desse porte? Será que tem igreja rompendo sonhos de homens e mulheres? Será que tem igreja cortando, abolindo isso? Será que tem igreja como Pedro, que ouve a palavra, mas não entende? Que só escuta, mas não deixa entrar a palavra? Será que tem igreja que muitas vezes até é o instrumento de Deus, mas muitas vezes também é instrumento do diabo? Está entendendo? O que Pedro faz? Tira a espada. Aquele homem, Malco, ele estava pronto para assumir o sacerdócio, para se tornar um sacerdote, estava treinado para isso. Ele só estava cumprindo aquilo que o chefe dele, que o senhor dele, por isso que a Bíblia diz, o servo do sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote tem que cumprir ordens, independente do que seja, ele tem que respeitar o teu líder. O que ele está fazendo? Cumprindo uma ordem, amém? Na ignorância dele, ele estava obedecendo o seu líder. E quando ele chegou lá, cheio de sonhos, cheio de expectativa, um encontro de igrejas. Agora eu quero que você note isso. A igreja Malco se encontrando com a igreja Pedro. As duas igrejas. E uma igreja atacando a outra e ferindo a outra. Será que a gente vive isso nesse tempo, nessa geração, irmãos? Será que uma igreja está ferindo a outra? E quem perde com isso? O reino. E quem ganha com isso? O inferno. É isso, irmãos. É o desenho do que nós temos vivido hoje. Só que quando, irmãos, só que quando a igreja, ela se rende e diz assim: Senhor, como vocês cansaram de ouvir eu dizer aqui, Senhor, a igreja é tua, governa, dirige, faz a tua vontade. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós demos um passo para trás, porque ele disse: não, irmão, você sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe o que Jesus, Pedro não entendeu nada. Jesus veio para fazer isso aqui na frente da igreja. Não, eu a protejo. A igreja está aqui, ó. Eu a protejo, eu o abençoo, eu sou o escudo, eu sou o tudo dela. Aí você sabe o que Pedro fez? Pulou na frente de Jesus. Olha o He-Man aqui, cara. A igreja não foi feita. A igreja tem que ficar atrás dele assim, ó. É ele que aparece, é ele que é o cabeça, é ele quem governa.
Fica atrás. Pedro não tinha que aparecer. Ah, mas a igreja fulano, o irmão está se levantando contra mim, pastor está vindo, quer me matar, está me perseguindo. Não tem problema, irmão. A palavra do Senhor exorta você a orar pelos teus inimigos, então ora por ele. Deixa o Senhor julgar a causa. Fica atrás dele. Não tome a frente do negócio. Não tome a frente dos seus problemas. Deixa Jesus governar a tua vida. Você é a igreja do Senhor? Diz assim: eu sou a igreja do Senhor. Então entende que Ele é a cabeça da tua vida, cara. É Ele que governa, é Ele que vai conduzir você, é Ele que vai levar você. Ah, estou sendo perseguido, Ele vai comprar a tua briga. Ah, eu estou sendo maltratado, pessoas querem me matar. Se preciso novamente, Ele morre por você. Está entendendo? Então, pare de assumir responsabilidades que não são suas. Pedro quis mais uma vez entrar na frente. Sabe o que ele fez? Feriu, matou sonhos, frustrou. Graças a Deus Jesus estava ali. Graças.